Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao culto na casa do Senhor, nesta linda manhã de domingo, dia em que nós separamos, dia da semana que nós separamos para santificar o nome do Senhor. O salmista no Salmo 133, versículo 1 diz: "Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos." Assim estamos aqui. É bom, é agradável estarmos unidos e vivermos como irmãos, como família da fé, povo de Deus. Saúdo e acolho também os amigos que são convidados, que estão também participando hoje pela primeira vez, se sintam acolhidos por esta querida família na fé. A nossa equipe de culto está assim composta: Nelci Amaral e Zélia Lopes na recepção, também a Fátima Estivanin pelo departamento de evangelismo. A confissão de pecados foi preparada e será conduzida pela Nessi Landim, a leitura bíblica pelo Gelson Gomes, a oração da igreja pela Tânia Moura Silva, a música está aos cuidados da equipe do Paulo, do Ricardo, do Samuel e a Jane. A liturgia e a mensagem foram preparadas por mim. A escola bíblica está aos cuidados da Daiane Saúda Luz e da Kátia Landim. As flores pela Dona Magali. O vinho pela Rosane, foi doado pela Rosane. A transmissão está aos cuidados do pastor Renato Hanisch. E o café e o chá foram preparados pela Vilma e o José Naldo. A todos nosso agradecimento por essa dedicação e auxílio e consagração para que nós tenhamos esse encontro maravilhoso com o Senhor. Os convido a se colocarem em pé para a invocação da Santíssima Trindade. Em nome de Deus Pai, nosso Criador, que fez o céu e a terra e tudo o que neles existe. Em nome do Filho, Jesus, nosso Salvador, morreu por nós e abriu as portas do céu para cada pecador arrependido. Em nome do Espírito Santo, santificador, que a cada dia nos chama para a comunhão com Cristo e nos prepara para vivermos eternamente no céu. Santo, santo é o Senhor Deus, que a casa fique cheia da tua presença. Amém. A este Deus, então, nós queremos prestar culto, louvar, adorar e também ouvir a sua palavra, a sua voz. Cantemos o primeiro cântico, Como Eu Amo o Teu Templo. Podeis tomar assento?
por uma slide. Amados, nós queremos agora nos apresentar diante do Senhor em humildade, lhe confessando o nosso pecado, reconhecendo a nossa culpa e confiando, buscando o perdão que Cristo já conquistou ao dar sua vida na cruz. Quem puder, se coloque em pé para a confissão. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. Eu sei que pequei contra ti e o meu semelhante, em palavras, atos, pensamentos e por omissão. Examinando a tua lei, descobri que não consegui cumpri-la, e de alguma forma transgredi cada um dos teus mandamentos. Negligenciei a leitura da Bíblia, oração e devoções domésticas. No meu íntimo habita o orgulho, a autossuficiência, a ingratidão por tudo que fizestes e fazes na minha vida. Sou indiferente às necessidades do meu irmão, não ajudando como poderia e deveria. Me julgo melhor e mais merecedora do teu amor. Tenho dificuldades em perdoar o irmão faltoso. Penso e falo mal do meu próximo na sua ausência. Arranjo desculpas para não te servir com os meus dons no teu reino, principalmente não testemunhando a salvação em Cristo. São tantos os pecados, manifestos e ocultos, que não consigo enumerar, mas tu os conheces bem. Humildemente, triste e envergonhada, reconheço minha impotência diante das tentações e peço, perdoa-me. Amolece o meu coração para aceitar e confiar na obra de Cristo por mim na cruz. Agora, perdoada e cheia do Espírito Santo, eu possa animar os irmãos na confiança e amor de Jesus. Ouve e aceita minha confissão, em nome, amor e graça de Jesus Cristo, teu Filho, meu Salvador. Amém. Se você confessou os seus pecados, confia no perdão de Deus, deseja o consolo do Espírito Santo, então, como ministro da palavra, anuncio a você a graça de Deus e em nome e por ordem de Jesus Cristo perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados com Deus, nós agora queremos ouvir a sua voz, que vai nos orientar a permanecermos nesta graça recebida. Podeis tomar assento. A leitura para esse domingo está em Hebreus, capítulo 3, versículo do 12 ao 19, onde lemos: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso.
Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Até aqui a leitura. Chamamos os professores e os aluninhos da Escolinha Bíblica para vir aqui na frente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Não está muito frio hoje, né? Tá bom, né? Vamos fazer uma oraçãozinha antes de nós ir para a escolinha? Sim. Eu falo e vocês repetem, tá certo? Sim. Querido Papai do Céu, obrigado por esse dia, pela minha vida. Obrigado pela minha família e obrigado por esta igreja, onde ouvimos a Tua palavra e crescemos no conhecimento do nosso amigo Jesus. Abençoa a nossa escolinha. Em nome de Jesus. Amém. Quem é que leva hoje? Quer levar? Leva então. Ah, sim. Quem trouxe a sua ofertinha, quiser colocar na igrejinha, pode, viu? Que essa é a hora. Aqui é a igrejinha. Lembrando o significado daquela lamparina que as crianças levam, então ela simboliza a palavra de Deus e a chama daquela vela simboliza a fé em Jesus. Deus abençoe as crianças no estudo da palavra. E nós agora cantamos o hino Um Só Rebanho.
amados em Cristo, a partir das palavras lidas pelo Gelson, Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 19, os convido a voltarem sua atenção às palavras do próprio autor aos Hebreus, quando ele diz: amine uns aos outros. Que o eterno e gracioso Deus esteja conosco, para que pelo poder do Espírito Santo possamos continuar crendo em Jesus. E fortalecidos, encorajados e instruídos, também animemos uns aos outros na fé salvadora. Amém. Você tem certeza que estará com Deus no céu? O que precisamos saber para termos certeza da vida eterna? A pandemia tem sido uma aliada de muitas pessoas para o esfriamento da fé em Jesus. A pandemia tem sido usada erroneamente para fortalecer a ideia de que fé pode ser vivida e alimentada isoladamente. Por medo ou falta de estratégia e por pressão ou forças de instituições não cristãs, igrejas permaneceram fechadas, vazias. E cristãos se esvaziaram da palavra, esfriaram e até abandonaram a comunhão com Deus e a família da fé. A concepção de alguns cristãos de que é possível ser temente a Deus, viver a fé em Jesus sem os meios da graça, ou seja, sem ouvir a palavra, sem participar da Santa Ceia, tem causado prejuízos irreparáveis. O isolamento, o esfriamento, entre outras consequências. 3 forças têm trabalhado contra o povo de Deus. A natureza humana, que insiste em dizer que sim, é possível viver sem Deus ou viver sem a palavra, sem a ceia e sem a comunhão. O mundo que quer nos convencer de que nós podemos sim permanecer de portas fechadas. E o articulador de tudo isso, o próprio Satanás. Estes têm trabalhado arduamente para enfraquecer a nossa vida devocional, o nosso culto. E esses inimigos têm usado o Covid-19 para causar medo a nós cristãos, enfraquecendo sua participação nas atividades da igreja. Poderíamos mencionar outras formas usadas pelo inimigo para que o amor entre o povo de Deus se enfraqueça, o isolamento, o distanciamento aumente. Mas estes são algumas constatações da gravidade que é o pecado, que é o nosso inimigo. Refletindo nestas coisas agora mencionadas que acontecem à nossa volta e até mesmo dentro de nossas casas, olhando para as armadilhas usadas pelos inimigos para enfraquecer a fé cristã, nos perguntamos: Senhor, o que precisamos fazer? Como vamos proceder para que nós não desfaleçamos em nosso relacionamento com Deus? Deus, por meio do autor aos Hebreus, traz conselhos para que eu e vocês tenhamos condições de perseverar na fé até o fim e para que animemos as pessoas à nossa volta nesse relacionamento com Deus. Eu os convido a olharmos para o versículo 14 de nosso texto, onde lá nós lemos: pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Nós chegaremos ao fim se nós permanecermos naquilo que nós recebemos desde o princípio. O autor aos Hebreus, ele nos faz olhar para o início de nossa vida cristã, para o início de nosso relacionamento com Jesus, ou seja, ele está dizendo: lembra daquele batismo que você recebeu?
daquela voz que você ouviu, a palavra de Deus, a voz de Deus, onde você foi alimentado na fé pela palavra e pela Santa Ceia. Lembra daquela boa notícia que você recebeu do perdão dos pecados ao pecador arrependido que confia no sacrifício de Jesus? Desde o dia que fomos tornados cristãos, nós temos esta comunhão com Deus e a certeza da vida eterna pela fé em Jesus. Lembrem disso, diz o autor aos Hebreus. E agora olhem para frente, meio a tantos desafios impostos à nossa fé. E aí precisamos novamente nos perguntar, mas que Jesus é esse que dá a vida eterna para quem nele crer? Que Jesus é este que muda a nossa maneira de ser, de viver, e muda a nossa esperança e nos dá novas certezas? Sim, nascido da Virgem Maria, Jesus, verdadeiro Deus, se fez um de nós, se tornou pessoa, um ser humano, com a grande diferença de nunca ter pecado, nunca ter tido um pensamento errado, proferido nenhuma palavra ou tido alguma atitude errada. Por amor, para libertar-nos de nossos sofrimentos decorrentes do pecado, ele cumpriu a lei em nosso lugar, fez somente o que é correto conforme escrito na lei, pagou a dívida do pecado com sua morte de cruz, ressurgindo desta morte no terceiro dia. Ele fez o que nós até tentamos fazer, mas não conseguimos nos salvar. Jesus fez o que nós precisamos fazer, mas não conseguimos cumprir a lei. A cumpriu para que, reconhecendo Jesus como nosso Salvador pessoal e confiando unicamente nele, tenhamos novamente vida verdadeira, vida eterna no céu. Deus Espírito Santo criou em nós a fé que confia no Jesus revelado na Bíblia. E Jesus nos deu esperança. Mas Jesus não apenas nos deu esperança, Ele nos deu certezas. Lembrem da pergunta, você tem certeza da vida eterna? Sim, Jesus nos dá a certeza de que, pela fé nele, nós somos reconciliados com o Pai e temos a certeza de que, por meio dele, nós teremos sim a vida eterna no céu, na comunhão de Deus e de todos os salvos. Tudo por obra de Cristo, mérito de Cristo em nosso favor. Isso me leva a louvar a Deus. Isso me traz alegria. Tudo foi realizado por Deus e é concedido gratuitamente, oferecido a nós para que recebamos confiando em Cristo. Uma vez tendo essa comunhão maravilhosa com Deus pela fé em Jesus, o Senhor nos alerta sobre os cuidados que devemos ter para que esta comunhão permaneça ativa até o fim. Ele diz, pois, seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim. Como dito no início da mensagem, são tantas armadilhas, tantas oportunidades para seguir os prazeres do coração, as ofertas do mundo e as armadilhas sedutoras do diabo. Sabendo dessa realidade cruel, Deus então nos alerta de que é necessário permanecer fiel até o fim, confiando unicamente em Jesus. Não dá para mudar o rumo, não dá para mudar a estratégia. Aquilo que nós recebemos no início, isso precisa permanecer conosco até o fim. E como permanecer firme? Vamos ver o que Deus nos diz. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Nós e inúmeras pessoas à nossa volta, conhecidos, amigos, parentes,
estão sendo tentados e alguns foram enganados pelo pecado. Alguns até endureceram seu coração, trazendo sobre si aquilo que o próprio autor aos Hebreus diz: castigo e sofrimentos eternos. O que fazer? A resposta vem da voz de Deus e ela é clara: animem uns aos outros. Animem o vosso próximo. Nos animemos para que nós não sejamos as próximas vítimas seduzidas pelo maligno. E como podemos animar uns aos outros? Deus diz, falando, testemunhando que a vida só faz sentido se for vivida com Jesus. Precisamos relembrar do batismo, dos momentos em que nós ouvimos a palavra de Deus, da participação da Santa Ceia. Precisamos relembrar do quanto Jesus nos fortalece e estabelece a comunhão perfeita com Deus. Lembrar que se permanecermos fiéis a Jesus em meio às dificuldades desses tempos difíceis, nós teremos sim a vida eterna, nos tornaremos herdeiros de Deus com uma vida plena, perfeita, completa e de felicidade sem fim, que realmente aqui nós não temos e não teremos, mas em Cristo nós herdaremos. Amados, uma forma maravilhosa de nos animarmos uns aos outros é fazer o que nós estamos fazendo nesta manhã, participar dos cultos, porque o Senhor nos anima para que nós possamos nos animar. Participar da Santa Ceia, o Cristo que nos une, conecta e nos une com Deus, com a certeza do perdão e nos torna povo de Deus, família da fé e participantes de Cristo. Precisamos estudar a palavra, até mesmo o nosso cafezinho após o culto, ou uma visita entre irmãos, ou até mesmo uma ligação pode nos animar, nos motivar mutuamente para permanecermos e perseverarmos na fé. A participação nos departamentos é essencial, é fundamental para que esta palavra ela traga comunhão e nos anime mutuamente nesse trabalho que é realizado em conjunto em cada departamento. Amados em Cristo, assim como precisamos nos animar mutuamente entre nós, que já fazemos parte do povo de Deus, eu quero animá-los para a evangelização. Precisamos nos encorajar e juntos investir na missão. O ID de Jesus precisa ser cumprido e hoje é nossa vez. Fomos chamados e somos enviados. E Deus tem colocado pessoas em nosso caminho diariamente para falarmos de nossa fé em Jesus e lhes falar que nós temos sim certeza da vida eterna, porque Cristo já nos concedeu. E ao falarmos destas certezas, nós possamos animar estas pessoas para também terem um relacionamento com Cristo e esta vivência, essa comunhão cristã que nos anima mutuamente. E assim eu oro para que, com a força que Deus nos dá, possamos animar familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, para que conhecendo e crendo em Jesus possam perseverar na fé, na comunhão cristã e se animar mutuamente. E os convido, voltem no próximo domingo ao culto, louvando a Deus por terem sido abençoados durante esta semana com a comunhão cristã, com o testemunho, com a evangelização, com a missão de Deus. E convidem seus amigos, não cansem de convidar alguém, algum amigo, algum familiar, para que ele conheça a Cristo e tenha a certeza da vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha os seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
fortalecidos e animados na fé, nós agora queremos também responder ao amor de Deus, investindo na missão de Deus, para a manutenção do trabalho e para a expansão do reino de Deus, tanto na proclamação do Evangelho, que é o principal dentro do trabalho da igreja, para que as pessoas conheçam a Cristo e tenham a vida eterna, mas também para acudir os necessitados nas mais diferentes formas de suas necessidades. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz a Deus as suas ofertas, dizendo: Ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti, e nós só devolvemos o que é teu. Trazemos aqui as nossas ofertas, para com elas mantermos a pregação e o ensino da tua palavra. Aceita as ofertas, Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quem estiver preparado pode trazer a sua oferta às mesas à frente. E durante o ofertar nós cantamos o hino: estamos no mundo, mas dele não somos. Deus os abençoe. Queremos dar as boas-vindas a toda a congregação reunida e de forma muito carinhosa acolher os nossos amigos, irmãos que são convidados e aqueles que pela primeira vez estão também participando do nosso culto, as nossas boas-vindas. Uma grande alegria tê-los aqui conosco. Então hoje nós temos a primeira vez a Liz Cristi Martins. Seja bem-vinda. Também o Ben-Hur Israel, seja muito bem-vindo também. E o Elvino Valdomiro Michel também, seja muito bem-vindo. Desculpe se eu não pronunciei corretamente algum nome, tá? Mas nossa alegria de tê-los conosco e que seja essa a primeira de muitas e que nós possamos, a partir daqui, fazer uma caminhada, uma construção conjunta do fortalecimento da nossa fé e da vida cristã. A nossa agenda, então nós temos para esta semana, na semana nós temos um feriadão, né? Alguns ou muitos, inclusive, estão viajando e
por isso também não estão hoje no culto. Quem sabe estão participando de algum culto em uma cidade que foram passear, visitar familiares. Mas na quarta-feira, retomando as atividades, então nós temos o departamento da terceira idade e também o departamento de assistência a enfermos e enlutados, que estará se reunindo às 14h30 de quarta-feira. Então, quem ainda não faz parte de algum departamento, ou aqueles que já são aí de uma idade um pouco mais avançada e gostariam de fazer parte desse grupo da terceira idade, venham quarta-feira às 14h30 e comecem a fazer parte desse grupo de estudo e de comunhão cristã. No sábado, às 14h30, o departamento de escola bíblica estará reunido, os professores também para o seu estudo e planejamento. O nosso culto será no próximo domingo, às 9h. Estão então todos convidados a estarem na casa do Senhor no domingo. Muitas outras atividades são desenvolvidas durante a semana, mas elas não são comunicadas oficialmente porque são voltadas a grupos específicos, grupos de estudo, de trabalho que se reúnem. Tá? Então, esta é a nossa agenda, convidando também os queridos irmãos a participarem do culto especial da Reforma Drive-In no estacionamento da Ubra no dia 23 de outubro às 19h. Então, aquele culto a gente vai de carro, de moto, de bicicleta, a gente acompanha do próprio carro o culto. No entanto, vão ser disponibilizadas cadeiras também para quem quer sentar fora do carro e acompanhar o culto. Então estão todos convidados. Eu já compartilhei um link de inscrição para as vagas do estacionamento, que vocês podem preencher lá no grupo da congregação e reservar sua vaga. Mas quem ainda não recebeu o link, só me solicita que eu já encaminho também. Então todos estão convidados para esse culto especial no dia 23, sábado à noite. Lembrando e incentivando os irmãos a adquirirem o devocionário Castelo Forte ou 5 Minutos com Jesus, devoções diárias, edificação espiritual, alimento necessário para que a nossa vida cristã continue sendo orientada pelo nosso bom Deus. Tá? Procurem a Tânia lá na livraria após o culto. Agora, os convido para que este Deus que fala conosco, mas que também sempre está pronto a nos ouvir, possa agora ouvir a nossa voz de louvor e de intercessão. Nos coloquemos em pé. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Oremos. Senhor Jesus Cristo, único Salvador do mundo, renovamos a Ti nossa gratidão e louvor. Obrigada por nos trazeres novamente aqui, na Tua casa, para Te louvar, agradecer e participar da Tua Santa Ceia, para que, nutridos com a Tua palavra, sigamos por Tua bondade e misericórdia, sendo testemunhas da vida eterna, animando nossos semelhantes a escutar os Teus ensinamentos que nos levarão para a vida, para a terra prometida, a eternidade no céu. Obrigado, meu Deus, pela casa, comida e trabalho que nos mantém. Faze com que tudo isso redunde em benefício para o nosso corpo e alma e também para o bem do nosso próximo. Auxilia e ampara e dá paciência aos que estão passando por problemas e angústias. Continua a dar-lhes força e sabedoria em toda a caminhada. Deus poderoso, vem, consola e preserva os fracos e enfermos, ensinando-lhes o teu caminho. Seja nosso refúgio e sombra na angústia, nossa ajuda em aperto e nosso conforto na adversidade. Em especial, cuida e ampara os nossos irmãos na fé,
Sérgio Lanvinsky, Orlando Gomes, Osmar Bittencourt e Dora Zuleika Fonseca. Querido Pai, pedimos-te que continues a derramar ricas bênçãos para a nossa congregação por meio dos seus departamentos, fazendo com que mais membros participem com seus dons e talentos, bem como para o trabalho incansável de nossos pastores. Que a tua graça, Senhor Deus, seja e permaneça sobre nós. Entregamos ao teu cuidado nosso espírito, nossa vida e nossa atividade. Governa-nos com o teu Espírito Santo, para que vivamos para a tua honra, glória e salvação de muitos. Por teu grandioso e infinito amor, pedimos que atenda a nossa oração. Amém. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Iniciamos a celebração da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos conforme a tua promessa, sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Jesus convida a sua família da fé para que possa receber no pão e no vinho o seu verdadeiro corpo e sangue para o fortalecimento da fé e a união cristã. Meu microfone está com bateria fraca. Hoje nós iremos retomar a distribuição da Santa Ceia nos moldes antes da pandemia, de se forma um pequeno grupo em torno de cada mesa, tá? Deus abençoe a participação de cada participante da ceia. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis vos assentar.
puder, se coloque em pé para que possamos agradecer a Deus. Ó Senhor, por Tua palavra e santa ceia, experimentamos o Teu amor. Concede que sejamos sempre guiados e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, para que nós também possamos amar como Tu nos amas e sejamos usados por Ti para salvar a outros. Na certeza do Teu amor, envia-nos para a missão do Teu reino, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso envio missionário, sempre precisamos ser lembrados da importância de testemunhar, de evangelizar. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar para vocês por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe, e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a Tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Após o culto, após o cantar do último hino, os convido para que possam se deslocar até o salão e lá tomar um café e também conversar com os amigos e fazer novas amizades. E além disso também comprar, buscar o material de edificação espiritual disponível lá. Cantamos. Podeis vos assentar. Sobre
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar. Que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso se